Sim, a Nutri tá chamando você pra almoçar e aqui é sem julgamento. Virou um Frozen mesmo, tá vendo? Vem pra você. Chegou! Um Frozen totalmente. Então se você aí quiser comer um sorvetinho, esse é o meu lookinho de hoje. Ah, mas e se você ficar com fome? Porque você não comeu nada, você só comeu um misoshiro e algumas peças de salmão e atum. Próxima pesagem. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Bruna Nardão, nutricionista, e hoje eu resolvi fazer um vídeo totalmente diferente e convidar vocês para virem comigo almoçar fora. Sim, a Nutri tá chamando você para almoçar e aqui é sem julgamento. A gente vai junto nessa e eu vou te mostrar como você consegue ir num restaurante japonês com diminuição de alguns danos. Quando você tá num processo de emagrecimento, muitas vezes você acaba não entendendo por que você não tá conseguindo emagrecer, já que você tá fazendo tudo certinho. Mas, às vezes, uma refeição pode acabar fazendo com que todo o seu déficit calórico feito durante toda a semana seja compensado naquele único momento. Então é isso que a gente vai focar no vídeo de hoje e eu vou mostrar pra vocês através de cálculos, através de peso, pra vocês poderem entender um pouco mais sobre essa questão e também ver como é que eu coloco em prática o comer intuitivo. E é por isso que eu escolhi um restaurante japonês que é à la carte e não um rodízio, porque assim a gente consegue não ter aquela obrigatoriedade na nossa mente de tipo, eu tenho que comer porque eu tô no rodízio japonês, e também você consegue ir pedindo as peças aos poucos e vendo como é que estão os seus sinais de fome e saciedade. Eu espero que vocês gostem. Dá a mão aqui, que eu tô muito nervosinha pra fazer o processo de filmagem na rua, que eu nunca filmei. Esse é o primeiro vídeo. Se vocês gostarem, vocês já me falam aqui nos comentários. Se você não é inscrito nem é inscrita, você já me segue, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha e já me fala aqui nos comentários se você gosta ou não de japonês, e se você não gostar ou se você gostar e quiser que eu vá em algum outro tipo de restaurante, seja de massa, seja de churrascaria, você já coloca aqui nos comentários também que eu posso fazer um vídeo focado só nesse seu pedido. Então comenta aqui embaixo, é isso, vamos? Ó, esse é o meu lookinho de hoje. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Estão preparados? Eu não tô, não. Mas a gente fica preparado durante o processo. Seguinte, cheguei e aí fui até o restaurante, só que tava lotado, muito cheio mesmo, tipo, ia ficar muito ruim pra gravar. E aí eu resolvi fazer algumas mudanças de planos, então vou voltar pra casa, vocês vão voltar comigo e eu vou fazer o pedido em casa, que eu iria pedir aqui. É isso. Não vai ser dessa vez que eu vou filmar na rua, mas tá tudo bem. Vamos lá. A gente vai fazer exatamente o que a gente ia fazer lá no restaurante, só que dessa vez a gente vai fazer em casa, tá? E deve estar aparecendo aqui na tela, porque eu tô gravando a minha tela e aqui junto com vocês. Então, eu pensei em fazer um pedido, né? Então, eu pediria a entrada, pediria um roll com o suzukuri, que eu gosto, pediria mais algum roll, talvez, ou uma sobremesa. Então, o que eu pensei de pedir de entrada? Eu pensei em pedir um misoshiro. Então, vamos achar aqui um misoshiro, que nada mais é do que uma sopa de miso com cebolinha e tofu. Ela é super baixo caloria, é tranquilo de você acrescentar, vai te dar saciedade e vai ainda ser gostoso, porque é muito gostoso. É uma boa opção, que também é uma opção que não é tão cara. Aí, pra eu mostrar pra vocês a caloria, deixa eu pegar aqui aonde tá. Tá na página 16. Aqui, ó, ela tem em média 68 calorias. Aí eu fiz a conta pra vocês não precisarem fazer, e dá mais ou menos... Seguinte, galera, só pra falar que eu fiz a conta errada e, na verdade, é 0,24 quilocalorias por grama. É isso. Mais pra frente eu vou fazer a conta corretamente no vídeo, mas precisa deixar esse adendo. Então, quando chegar, a gente vai pesar junto e vai ver se isso bate ou se não bate, tá? A gente vai ver tudo com calma. A segunda coisa que eu pensei em pedir foi o suzukuri. A grande diferença é que no restaurante eu ia pedir aos poucos, então eu ia ver minha fome, minha saciedade, ver se eu ia querer comer mais, se eu ia comer menos. Claramente, agora eu quero comer tudo até a parede, porque eu tô morrendo de fome. São 3 horas da tarde e ainda vai demorar, tipo, 90 minutos pra chegar. Eu vou ficar morrendo de fome. Mas não façam isso, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. Segundo pedido que eu iria fazer é um suzukuri. Vamos ver. Um suzukuri. E aí tem
o Suzukuri de salmão, tem o Suzukuri de salmão com atum e tem os minis. Eu acho que não vale a pena pedir o mini, que eu acho que o mini são tipo 10 lâminas e o outro são 15. É pouca diferença. Então eu vou pedir um grande, um Suzukuri de salmão normal. Ah não, esses são 30. Vou pedir um grande e aí se sobrar, o Daniel vai ficar feliz. O Suzukuri de salmão com atum, ele tem 15 lâminas de salmão, 15 lâminas de atum, molho ponzu, azeite trufado, ovas de massago, gergelim, cebolinha e é isso. Tipo assim, super básico, tranquilo também, então já adicionei. E ele, eu vi aqui, tá na página 26, vamos ver. Fiz a conta pra vocês também, e aí dá 1,26 quilocalorias por grama. Então a gente vai fazer a pesagem também pra ver se isso bate ou se não bate. Qual é a grande questão? Por que eu vou pedir o Suzukuri de salmão com atum? Primeiro porque eu pedisse um Suzukuri só de salmão, eu iria estar consumindo uma quantidade de calorias muito maior. Eu trouxe os dados, porque eu não sou uma máquina, eu não tenho tudo gravado na cabeça, tá, gente? Mas, ó, salmão sem pele, fresco cru. 1 grama do salmão sem pele, ele é 1,7 quilocalorias. Enquanto o atum é 1 caloria por grama. Então faz muito mais sentido. E existem vários tipos de atum aqui no Brasil, no mundo, enfim, que podem ser utilizados para serem feitos o sashimi, o sushi. A gente utiliza normalmente o atum, e ele não é o bluefin, é o yellowfin, que ele tem menor quantidade de gordura no seu corpo. Por isso que ele é uma ótima opção pra gente fazer, diminuir a quantidade de calorias. Quando a gente fala em sair de casa, comer fora, a gente tem que pensar em diminuir os danos. A gente aqui não tá pensando em quantidade de fibras, a gente não tá pensando em quantidade de micronutrientes. A gente tem que focar aqui em diminuir a quantidade de calorias mesmo que a gente vai ingerir na nossa refeição quando a gente vai sair. Por isso, eu resolvi escolher esse que é metade atum, metade salmão. Próximo, que quando a gente sai e a gente vai comer em algum restaurante, a gente quer comer coisas específicas também que a gente gosta muito. No meu caso, é o Ebiten Gourmet. Ele é um roll que não tem muita quantidade de coisas fritas. Ele não é um Hot Philadelphia, por exemplo, que tem uma grande superfície do roll frito. Ele foi imerso ali. Esse não. Aqui a gente tá conseguindo diminuir a quantidade de calorias de uma outra forma. O Ebiten Gourmet, ele é 8 rolls de tempurá de camarão envoltos por fatias de salmão selado e temperados com azeite trufado, flor de sal e raspas de limão siciliano. Isso, vou adicionar aqui. Talvez eu esteja botando muita comida, mas, enfim, o que eu quero comer é o que eu iria pedir no restaurante caso eu estivesse lá. Deixa eu mostrar a tabela nutricional, que ele é alto. A gente vai ver quanto é que vai ter ali a quantidade de calorias realmente quando ele chegar. Eu fiz o cálculo pra vocês. É 1,54 quilocalorias por grama. E além disso, eu pensei em pedir mais algum roll. Só que deu ruim aqui. Eu não sei. Não vou pedir o sushi, porque sushi, geralmente aqui no gourmet, eles vêm em dupla. Aí, e só vem 2, e aí não acho que vale a pena. Eu vou pedir mais um roll. Eu gosto muito da sobremesa do gourmet. Vou pedir a sobremesa do... eu acho que eu vou pedir um Philadelphia. Olha, tem o tuna hot roll. Mas se eu pedir o tuna hot roll... não vou pedir tudo na Hot Roll, não. Vou diminuir meus danos mesmo. Vocês estão vendo, né? Uma briga interna também. A Nutri também tem briga interna. Vou pedir o Philadelphia mesmo. Vou botar aqui a sobremesa do gourmet. Eu sou apaixonada. Tipo assim, não existe eu ir nesse restaurante e não comer a sobremesa. Enfim, tá dando carinho, né? Mas é por conta do Suzukuri. Provavelmente vai sobrar comida, mas não tem problema nenhum. Vou fazer o pedido. Como vocês sabem, em um restaurante, normalmente as pessoas, elas pedem a bebida, né? Então, quando eu cheguei aqui no prédio, vocês viram que eu cheguei com isso aqui, peraí. Com esse blend, né? Vocês viram? Eu vou abrir e vou fazer a minha bebida. Normalmente, quando eu vou num restaurante, eu peço chá da casa. Pode ser, tipo, um chá mate, ou um chá de hibisco, alguma coisa desse tipo. Mas, na minha casa, não tem chá. Eu vou fazer um suco de frutas vermelhas com limão e vou botar no final água com gás. Tipo, uma bebida diferente. Eu queria falar pra vocês, sempre tenho frutas vermelhas congeladas na minha casa, porque mó mão na roda. Vou botar um pouco do suco do limão, botar água normal agora só pra conseguir bater. Fazer uma pink lemonade, né? Essa aqui é a realidade. Vamos ver se esse negócio aqui funciona mesmo. E esse vídeo aqui virou um vídeo de teste de coisa, né? Inclusive, eu pensei em experimentar doce saudável, que tem 2 lojas que eu conheço que são doces sem açúcar, sem lactose, sem glúten,
glúten, e aí eu não sei se é sem gosto também ou se realmente são gostosos. Se você quiser saber mais sobre, você já deixa aqui nos comentários que aí eu já vou e já busco pra fazer esse teste. O vídeo de hoje virou um teste generalizado, né? Mas o que eu ia falar é que quando a gente vai no restaurante, essas bebidas saborizadas, né, geralmente os refrigerantes, tem bastante quantidade de calorias e pouca coisa que vai dar no final e muita caloria. A gente fala que a densidade calórica desses alimentos é muito alta. Então, preste atenção nisso. Essa era a primeira dica de todas que eu ia dar no restaurante, porque eu ia pedir um chá da casa sem açúcar, sem adoçante, e eu ia adoçar na hora o meu próprio chá. É isso, vou bater aqui e daqui a pouco a gente volta. Virou um frozen, vamos ver. Virou um frozen totalmente. Então, se você aí quiser comer um sorvetinho, azedo pra caceta. Gente, bateu. Tá de parabéns, Mondial, porque realmente bateu. Aprovado, tá? Agora eu vou poder fazer várias receitinhas rapidinhas pra você. Tá vendo? Eu te dei uma receita aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui tá uma loucura. Vou acrescentar água com gás. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem melhor. Virou um frozen mesmo, tá vendo? Vem pra vocês. Vou botar água com gás. Chegou! Comida chegou. Peraí que eu não peguei minha bebida saborizada. Também esqueci disso aqui, que é a balança. E aí, se a gente não fizer a balança, não faz sentido nenhum esse vídeo, né? Olha o que veio aqui. Misoshiro. Meu pavê, que eu vou botar na geladeira. A gente conversa mais tarde. Eu falei que eu achava que era muita comida e eu estava certa. Veio um roll. E então vamos lá, vamos fazer as pesagens. Vou botar esse aqui, voltará 314. Vou fazer o cálculo aqui. Cadê? Calculadora. Que tem sido minha amiga ultimamente. Então a gente vai fazer 0,24 vezes 314, que dá 76,25 calorias. Próxima pesagem, vamos ver aqui. Esse é o Ebitem Gourmet. Vamos ver quantos gramas tem um deles. E aí depois a gente faz mais ou menos uma média. 25 gramas. 25 vezes 1,54, que é quanto cada grama do Ebitem vale. Vou agora multiplicar por 8. Vieram mais do que 8, vieram 10. Mas vocês viram comigo que no site estava falando 8. Eu vou multiplicar pelos 10, eu vou comer 10, mas, enfim, o Ebitem deu 385 quilocalorias. Vamos ver agora os Filadélfias, que não é hot. Vou botar aqui. 22. Eu não tinha visto tabela nutricional para os Filadélfias. Não vi. Filadélfia. Deu 1,71 quilocalorias por grama. A gente viu que deu 21. Então, vou multiplicar 21. Aí deu 35,91 quilocalorias em um deles. Esse daqui eu acho que veio certo. Eram 8. Então tá ali no pesado. Vamos multiplicar agora esse resultado por 8. Então deu 287,28 quilocal. Vamos agora... Eu não vou contar a sobremesa. A sobremesa é só por último, no final. Se eu tiver estômago pra isso. Se não, vai ficar pra outro dia. Vou montar o meu próprio... o Suzukuri. Vou botar metade dele. Ó, botei metade. Vou fazer agora a conta em cima de 97. Tá aqui, 97. Agora a gente vai fazer o cálculo do Suzukuri. Tem 1,26 quilocalorias por grama vezes 97, que deu 122,22. Você vai falar, mas não tem o molho ponzu. O molho ponzu quase não tem caloria, tá, gente? Ele tem uma quantidade de caloria muito pequena. Tem até aqui embaixo, o negócio do gourmet, eles colocam os molhos, ó. O molho ponzu, em 50 gramas, tem 25 calorias. Eu botei com esse plástico, deu 43. Então, a gente pode somar 25 quilocalorias pra ninguém ficar chateado. Mais 25. Aí, no total, deu 147,22 quilocalorias, porque eu vou comer só a metade da nossa lâmina querida. Então, vamos somar tudo no final. Agora, pra ver quanto... Vamos supor que eu comeria isso tudo. Vou comer o Misoshiro, as lâminas aqui de salmão e de atum, o Suzukuri, os Filadélfias e o Ebitem. Então, vamos fazer a conta. O Suzukuri, 147,22. Ainda, além dele, Filadélfia, 287,28. Mais o Ebitem, que é 385. Mais o Misoshiro, que é 76
6,25. O total ficou 895,75 calorias. Aí você vai falar, Bruna, pelo amor de Deus, isso é caloria demais para uma refeição. Só que quando a gente para analisar, a gente faz a seguinte reflexão. Quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente diminui, em média, 300 a 200 calorias. Vamos supor que você se consultou com a Nutri, e a Nutri, eu, Bruna Nardan, prazer, falou pra você e falou, olha, vamos fazer um déficit calórico de 300 quilocalorias. No final dessa semana, você seguiu o plano certinho, você teve um déficit calórico em torno de 2.100 calorias. As 2.100 calorias, você não vai abater os 900 do japonês. Na verdade, você vai abater, em média, 400 ou 500. Vamos supor que cálculos de uma das suas refeições, ou do almoço, ou do jantar, ou até mesmo do almoço e do jantar, são com 490 calorias. Você já tem isso, então vamos supor. Você tem as 900 calorias que você ingeriu aqui nesse japonês. Dessas calorias, estava no seu plano alimentar 475 quilocalorias em uma refeição. As 2.100 quilocalorias que você estaria gastando, 420,75 quilocalorias seriam a mais. Vamos supor que você comeu isso no final de semana. 2.100 calorias, você vai abater essas 420,75 quilocalorias. No final dessa semana, você ainda vai ter um déficit calórico de 1.679,25 quilocalorias se você não fizer mais nenhuma outra refeição, seja mais. Agora, um outro ponto aí. Vamos supor que você fez essa refeição. Você já viu que no final você ainda estaria com déficit calórico, mas você estava uma pessoa muito animada nesse dia, foi um sábado de manhã, que você estava super animada e você falou assim, quer saber, hoje eu vou na academia. E aí você foi na academia e gastou 300 calorias. Então você soma os 1.679,25 calorias, era o que você tinha feito o déficit calórico, você soma ainda as 300 calorias que você gastou. No final, você vai ter ainda o déficit calórico, é de 1.979,25. Entendeu como a gente faz a redução de danos? Como é que a gente consegue comer o que a gente quer comer e mesmo assim conseguir emagrecer ou até mesmo se manter no peso? Fazendo as reduções dos danos, diminuindo a quantidade de calorias na hora da bebida, bebendo ou um suco com baixa quantidade de calorias, que seria um suco de limão, ou então de maracujá, frutas vermelhas, ou então uma água com gás com o sumo do limão, e você diminuindo os danos com relação a alimentos que são fritos. Então, escolher alimentos que não são fritos também te ajuda. Agora a gente vai para a parte número 2 do vídeo, que até aqui eu te expliquei como você pode reduzir esses danos, ao mesmo tempo comer o que você quer comer, mas você tem que pensar, por exemplo, na hora que eu tava fazendo o pedido, eu queria pedir um hot. Só que eu pensei, se eu pedir o hot, talvez seja muita coisa. Talvez, tipo, vai ser uma fritura e não faça sentido eu pedir um hot se eu quero comer, por exemplo, a sobremesa, que eu ainda não botei nesse cálculo aqui. Entende? Você entendeu, né? Fazer escolhas, não deixar de ter o seu prazer na hora da sua alimentação, mas ainda assim fazer escolhas que são saudáveis e conscientes. Isso é comer intuitivo. Agora, você não vai ter essa alimentação todos os dias da semana. Isso é algo que é exceção. Se você é a pessoa que almoça fora todos os dias e quer comer algo que você goste muito, ache maravilhoso, banoffee, uma batata frita, um hambúrguer, uma lasanha, se você quer ficar comendo esses alimentos todos os dias, talvez isso possa ser falta de algumas vitaminas. Pode ser alguma outra questão relacionada ao comer emocional, em que você não tá sabendo lidar. Então, existem muitas variáveis aí no meio. Vamos para a segunda parte do vídeo? E comer, porque, né, a segunda parte do vídeo vamos almoçar. Normalmente, quando a gente tá num processo de emagrecimento, a gente fala pra pessoa que esse momento da mastigação é essencial. Então, autoconsciência é isso. Você se perceber, é você entender como é que o seu corpo funciona. Seu corpo precisa que você mastigue pra chegar no seu cérebro que você está comendo. Então, você precisa ter esse processo de mastigação. Precisa realmente triturar o alimento e virar uma papinha. Sei que não é muito legal ficar falando isso, mas eu
Eu preciso dessa informação. Precisa ser algo pastoso, virar pastoso pra você engolir. Você é uma pessoa que mastiga 3 vezes e já engole, você tá comendo sem nem perceber. E aí você acaba comendo muito mais do que você precisa. Então, prestar atenção aí na mastigação de vocês. Pra você que nunca comeu misoshiro, é bem salgadinho. O tofu que tá dentro do misoshiro é muito diferente de você comer ele, por exemplo, natural. Pegar, cortar e comer. Bem diferente. Enquanto você tá comendo, é legal você comer e repousar o talher, que dá tempo também do seu cérebro entender, seu estômago está ficando cheio, e aí chegar essa informação lá. Não é instantâneo. Outra coisa que é uma dica pra vocês, que esse vídeo aqui, querendo ou não, é uma continuação do Comer Intuitivo, com muito mais coisa, como a gente já falou antes, e muitas pessoas podem perguntar isso, tipo, mas como é que eu vou saber se eu realmente ainda tô com fome, ou se eu quero comer mais e tal? Você pode, às vezes, se você acreditar que você não está mais com fome, vamos supor que eu acabei aqui, comi o misoshiro, comi isso aqui, não tô mais com fome. Paro de comer. Eu não sou obrigada a comer a comida só porque está no meu prato. Eu posso parar de comer aqui. Mas e se você ficar com fome? Porque você não comeu nada, você só comeu um misoshiro e algumas peças de salmão e atum. Aí eu volto e como. Entende? Não existem regras rígidas. Existem apenas você e o seu corpo. Quando a gente é criança, a gente precisa mamar, a gente fala pra mãe que é livre demanda. Quem manda na hora de mamar ou não é a criança. Tem um outro detalhe. A gente fala assim, se o seu filho não mamar de 3 em 3 horas, você tem que dar pra ele comer de 3 em 3 horas. No caso da criança, a gente faz isso porque ela tem um estômago bem pequeno e aí ela tá em fase de crescimento e ela precisa realmente mamar de 3 em 3 horas. No nosso caso, que somos adultos, se você passa o dia inteiro sem comer, porque você não tem fome, tem alguma questão aí, tem alguma coisa errada. Você precisa procurar um médico, um nutricionista para acompanhar você e juntos fazerem uma análise e uma busca para entender o que tá acontecendo com você. Sobraram 6 e aqui sobraram 8. E ainda tem a metade do Suzukuri. E ainda tem o pavê. Ou seja, exagerei porque eu estava morrendo de fome. Então, além de você não ir comer morrendo de fome, porque você vai acabar querendo comer tudo, você já pega essa dica com a Nutri, porque você já vai conseguir economizar, meu amor. Vai economizar uma grana, entendeu? Vai ter um japonês pra depois, provavelmente, mas você vai economizar uma grana. E se você não é inscrito, não é inscrita, você já me segue aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a cultura da dieta e como isso interfere na nossa vida. Mas se você quiser saber também, quiser que eu vá em algum restaurante ou que eu peça em casa, ou que eu teste também algum doce saudável, algo do tipo, você já me manda aqui nos comentários, que pode ser que no próximo vídeo eu esteja atendendo os seus pedidos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau!